Bom dia, meus queridos do sexto. A gente vai aí, ó. Estamos quase finalizando o nosso assunto. Só falando um pouquinho mais da página 311 e 312. Essa relação importante aqui, tá? Que ficou faltando. A gente tinha visto até agora, até o momento, antes de a gente entrar nessa unidade de massa, tá? A gente vê aí que a grama é a unidade de massa e tem os múltiplos e submúltiplos. A gente estava vendo só a relação que era entre volume e a capacidade. E aí a gente acrescenta uma outra relação que essas duas aqui, volume e capacidade, também tem uma relação com a massa. E segue o que está aqui no quadro, o que está aí no livro, na página 312, tá? Essa relação que está aqui, ó. Quando a gente tem um volume aí, a gente pode transformar esse volume, né? A unidade padrão do volume é o metro cúbico, tá? Existem os múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do volume aí, do metro cúbico, na verdade, começa lá no hectômetro cúbico, ou me desculpem, no quilômetro cúbico, depois hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. Temos o metro cúbico como unidade padrão, e aí os submúltiplos descendo, a gente vai ter o decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Aí a gente está falando de volume, né? Quando a gente está falando de capacidade, a gente tem a unidade padrão como o litro, e aí os múltiplos. Lá no cantinho a gente tem o quilolitro, o hectolitro e o decalitro como múltiplos. Submúltiplos descendo, a gente tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Para a massa, a gente tem a unidade padrão como o grama, tá? Aí os múltiplos, quilograma, hectograma e decagrama. Os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, tá certo? E a relação importante é que a gente transformando, a gente está mexendo aí com o volume. Quando a gente está fazendo umas questões que envolvem essas relações aqui, ó, um decímetro cúbico, tá? É o que vale em medida de capacidade a 1 litro. E agora a gente tem uma outra relação importante que isso aqui também vale 1 quilograma, tá? Passando para massa, tá? Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Uma outra coisinha importante também, que eu coloquei aqui no quadro, mas aí eu não sei nem se tem questões com essa relação. Mas aí eu coloquei para efeito, para gravar aí mesmo, 1 tonelada, aqui a gente falando de massa. Na nossa tabelinha lá a gente não encontra nem o quilate nem a massa, mas 1 quilate é o que vale a 0,2 gramas e 1 tonelada é o que vale a 1000 quilogramas, tá certo, meus queridos? Não esquece dessas informações, sei que é muito detalhe, mas tentem fazer exercícios que envolvem isso aí. Vê só, no exemplo 1, que tem aí nessa página 312, tem assim, ó. Um recipiente totalmente cheio contém um volume, aí já tem um volume qualquer aí de 8 metros cúbicos, ó. Não é isso? De água pura. Quantos quilogramas de água nesse recipiente? Ele quer saber isso aqui, ó. Quantos kg vai ter. Mas aí se você observar, como assim? M, a terceira, e kg. É justamente essa relação aqui que a gente vai utilizar, certo, meus queridos? Então, vê. Pegando primeiro o volume aqui, ó, esse volume de 8, que esse 8 ficou feio. Esse volume de 8 metros cúbicos, a gente vai ter que transformar ele para decímetro cúbico. E como é que a gente faz isso aí? Meus queridos viram que se a gente estiver fazendo uma transformação que envolve um movimento que é da esquerda para a direita, isso a gente multiplica por 1000. Quando a gente está falando de volume, a gente multiplica cada casinha por 1000. Então, como aqui o decímetro cúbico é vizinho do metro, é justamente uma multiplicação aqui por 1000. Tá? Então, aqui a gente vai ter 8.000 decímetros cúbicos. Ou, me perdoe, 8.000 decímetros cúbicos, isso mesmo, 8.000 decímetros cúbicos, tá? Então, vê, a nossa relação, a gente passou um volume qualquer, só que esse volume qualquer estava em metros cúbicos, a gente passou esse volume qualquer para decímetros cúbicos, porque é como se a gente tivesse agora, a partir de agora, uma unidade padrão para essas relações importantes. Ó.
Então, eu passei para dm cúbico, tá? Esse metro cúbico aqui, ó, 8, eu passei para decímetros cúbicos, fazendo o quê? Uma multiplicação por 1000, e aí a gente encontra 8.000 decímetros cúbicos. Desse 8.000 aqui, meus queridos, a gente pode afirmar que a gente tem aqui 8.000 litros e também 8.000 quilogramas. Então, a nossa resposta aqui, a resposta que ele quer é justamente 8.000 kg. Porque a pergunta é: quantos quilogramas de água há no recipiente? Quanto ele foi dado, o recipiente aqui, ó, foi dado a quantidade de água em metros cúbicos, a gente transformou para dm cúbico, para decímetro cúbico no volume, e aí por essa relação a gente tem a mesma quantidade em litros e a mesma quantidade em quilograma, tá certo? Então, a resposta 8.000 quilogramas. Deixa eu ver, tá certo aqui, beleza? E aí no exemplo 2, exemplo 2 aí, ó, acompanha a leitura, ó. Uma caixa tem uma forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões 10 metros, 6 metros e 1,5, 1,5 metro. Isso aí, 1,5 metros. E está totalmente cheia de água pura. Quantas toneladas de água há no interior dessa caixa? Primeiro, meus queridos, quando a gente estava tratando de volume, antes da gente ver as transformações de volume, a gente viu o volume de paralelepípedo, retângulo, e viu o volume do cubo, tá? O do cubo é o lado elevado a 3, é isso? E o volume do paralelepípedo, que é o que a gente vai fazer aqui, é a multiplicação dos três valores. Então, os valores que a gente tem aí, ó, é 10 metros, que a gente vai multiplicar por 1,5 metros, e a gente vai multiplicar pela outra, deixa eu ver a outra é 6 metros. Pronto, 6 metros. Esse volume aí, meus queridos, que a gente vai achar 15 vezes 6, vai dar 90. Então aqui vai dar 90 o quê? Metros e o quê? Mais cúbicos, tá certo? Porque a gente está tratando de volume, ou seja, metro multiplicado por metro, a gente tem metro ao cubo. E aí vê, ele pergunta quantas toneladas de água há nisso aqui, ó. Só que vê. Primeiro, isso aqui não está em decímetro cúbico, a gente vai ter que transformar para decímetros cúbicos, para depois usar essa relação aqui, para depois a gente fazer uma comparação, né, daqui para cá, e depois a gente fazer outra comparação daqui para cá. Então vê só, vê só. Como é que a gente vai transformar isso aqui para dm cúbico, ou seja, decímetro cúbico, meus queridos? Quanto vai dar e como a gente vai fazer essa transformação? Mesma ideia daqui, ó. Como a gente tem um volume qualquer em metros cúbicos, ou seja, 90 metros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1000, tá? Então aqui eu vou fazer uma simples multiplicação por 1000. A gente sabe que não precisa de muito, né? É acrescentar o 90 e mais 3 zeros. A gente tem 90.000 decímetros cúbicos. E aí a gente fazendo a nossa comparação da tabelinha que tem em cima, ó, 1 dm cúbico, 1 decímetro cúbico vale 1 litro, ou seja, 90.000 decímetros cúbicos vale 90.000 litros, que também é igual a 90.000 quilogramas. Então aqui, meus queridos, aqui, ó, a gente tem 90.000 kg. Se a pergunta fosse quantos quilos teria esse volume aqui, a gente acabaria aqui. Mas aí ele pergunta toneladas, meus queridos, toneladas. Então, para a gente saber a tonelada aqui, ó, a gente pega o 90.000. Se a gente quer saber em toneladas, a gente pega o 90.000, que a gente tem o total, e aí a gente divide por 1000. Então, cortando esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui, ó, é uma simplificação por 1000, a gente descobre que é 90 toneladas. Deixa eu só tirar isso aqui. Tá? Vou deixar só assim, 90 toneladas que a gente tem. Certo, meus queridos? Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu ver a primeira questão.
Deixa eu pegar uma outra questão aqui pra gente fazer, tá? Pronto, bora fazer aqui a questão 2. Eu tava olhando aqui, mas eu vou levar muito tempo para olhar analisar uma questão. Bora fazer a questão 2, da página 312. A questão 2 está dizendo assim, ó. Quantas toneladas há em 40 metros cúbicos de água? A gente tem um volume de 40 metros cúbicos de água, tá? Não, ele está dizendo quantas toneladas há em 40 metros cúbicos de uma substância, se a cada litro dessa substância há 0,5 quilogramas. Então, muita calma nessa hora, vê só. Vamos ver de novo aqui. Quantas toneladas há em 40 metros cúbicos de uma substância, se em cada litro dessa substância há 0,5 quilogramas. Então, deixa eu... Então, vê só. Tonelada, né? Primeiro a gente vai passar esse volume aqui para decímetros cúbicos, ou seja, de novo, segue a mesma ideia. A gente vai transformar isso aqui para decímetros cúbicos, fazendo o quê? Multiplicando por 1000, tá? Isso aqui, ó, a gente vai multiplicar por 1000 e a gente vai achar 40.000 decímetros cúbicos. O que a gente pode falar sobre isso? A gente pode dizer que esses 40.000 decímetros cúbicos é o que vale a 40.000 litros, é o que vale a 40.000 quilogramas, tá certo? Então deixa eu só ver outra coisinha aqui, ó. Quantas toneladas há? Ele deu uma capacidade de 40 metros cúbicos de uma substância, se cada litro dessa substância tá... Então vê, ele dividiu essa substância aí, a substância pesa isso aqui, ó, 0,5 kg. É isso? A substância pesa isso aqui. Essa mesma unidade de 40.000, a gente pode dizer que aqui também tem 40.000, deixa eu só ver o que, kg. Então eu vou fazer o que? Eu vou dividir, eu vou pegar o 40.000 kg e vou dividir por 0,5, tá? Eu vou dividir. Isso é o mesmo que dividir 40 por 5, é o mesmo que dividir 40.000 pela metade. É isso então. Não, na verdade é o mesmo que multiplicar. Então aqui vai dar 80.000. 80.000 kg. Esse 80.000 kg eu vou... Mas se eu dividir de novo por 80 não vai dar. Por 1000 na verdade não vai dar. Já sei, meus queridos. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa diferente. Esses 40.000 quilogramas, eu dividindo por 1000, é isso? Eu vou encontrar aqui, eu dividindo aqui, eu vou encontrar 40 toneladas. 40 toneladas. Esse 0,5 é o que vale a 0,5 dividido por 1000. Que eu também estou transformando ele para toneladas. É isso, 0,5 dividido por 1000. Então, se eu dividir por 1000, a vírgula vai correr para a esquerda. Então, deixa eu só... 3 casas decimais, né? Então, 1, 2, 3. Vai ficar assim, de toneladas.
Aí eu vou dividir 40 toneladas por 0,0005 toneladas também. É isso? Já sei aqui, meus queridos, o que foi que eu estava fazendo errado. Eu já pensei diferente. Pera aí. O que eu estou fazendo aqui, meus queridos, é uma coisa diferente. O que eu estava tentando fazer, entendi agora. O que foi que eu estava tentando fazer? Eu estava pegando o volume total, transformei, e eu pensei que ele estava dividindo esse volume total em pequenas quantidades, sendo cada pedaço valendo isso. Mas aí tá errado, meus queridos, porque ele não quer isso, tá? Deixa eu só fazer aqui um negocinho aqui. Porque como ele quer em toneladas, deixa eu só cortar isso aqui. O que eu tenho que fazer é multiplicar. É isso mesmo, porque ele quer se cada litro dessa substância há, quantas toneladas há em um pedaço. Se cada pedaço ele quer um volume maior, ele quer algo maior. Então vê só. Tá certo que eu fiz até aqui, vê só. É mais ou menos assim. O que eu estava pensando na questão era mais ou menos assim. Imagina que a gente tem uma caixa d'água, tá? E essa caixa d'água, eu vou dividir essa caixa d'água em pequenas frações dessa substância. Ou seja, imagina que eu tenho uma caixa d'água de 40 mil litros. E aí, pequenas porções disso aqui vai valer. Ou seja, imagina que eu tenho uma caixa de 40 mil litros e aí a gente está dividindo em copos disso aqui. Quantos copos vai dar? Era mais ou menos isso, mas não é isso que ele quer. Ele quer um volume maior. É como se isso aqui já tivesse fracionado em duas pequenas porções. Essa e essa. Ele quer um algo maior. Na verdade, em toneladas. É isso mesmo. Então, vê, o que eu fiz aqui foi 40 metros cúbicos é um volume. Esse volume eu transformei para decímetros cúbicos, tá? Então, multipliquei por 1000, que encontrei 40 mil decímetros cúbicos. Esses 40 mil decímetros cúbicos é o que vale a 40 mil litros e é o que vale a 40 mil quilogramas. Já passei para quilogramas aqui, ó, tá? E aí eu vou multiplicar, meus queridos. Vou multiplicar esses dois valores aqui, ó, esse e esse, para encontrar um volume bem maior, que é em toneladas. Então, vê. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar de outra forma, mas para não dar... Vê. 5 vezes esses 4 zeros vai dar 4 zeros. Tá? Esse 5 vezes 4 vai dar 20. O zero, multiplicado pelos 5 números que estão ali em cima, vai dar tudo zero, beleza? Eu não vou nem... Vai dar isso. De qualquer forma, a gente vai somar, vai dar 0, 0, 0, 0 e 0,20. Eu tenho uma casa decimal justamente aqui, ó. Uma casa decimal, então a vírgula ela pula para cá. Deixa eu ver se essas divisões estão certo. Isso mesmo, tá? Essas multiplicações estão certas. Então, esse volume, então, o volume bem maior aí, ó, vai dar 20 mil kg, né? kg. E agora, a gente vai utilizar isso aqui, ó, o kg, tá? Esse kg aqui, esse 20 mil, eu vou dividir por 1000. Eu dividindo por 1000 aqui, ó, os 3 zeros que tá aqui em cima, voa com os 3 zeros que tá aqui, ou seja, quando eu tô cortando 1 0, 2 ou 3 zeros, é simplificações, tá? Eu tô fazendo simplificações tanto esse numerador, quanto o denominador por 1000. Então aqui vai ficar 20 toneladas, tá? 20 toneladas. Beleza, meus queridos. Eu tava fazendo uma coisa e é outra questão. Depois que eu prestei atenção assim, ele quer um algo maior. É como se uma substância, não é a substância que está falando, é isso mesmo, é como se uma substância já tivesse fracionada em dois, tá? É algo menor do que o outro menor. Só que ele quer algo que está acima, tá
certo? E aí a gente fez a devida transformação, a multiplicação, tá? Porque essa terceira fração aqui, esse terceiro fracionado é 0,5. Eu multipliquei pelo segundo fracionado aqui, que é 40 mil. E aí eu encontro algo que está bem acima em toneladas, que ele quer 20 toneladas, tá certo? É justamente isso. A questão pede o inverso. Então deveria ter feito uma multiplicação. Ok, meus queridos? E aí, bora fazer a questão 1. Fiz a questão 2. Desculpem aí pela demora. Vamos fazer a questão 1. Então, Q1. Vamos ver, a questão 1 tem dizendo assim, ó. O volume de um reservatório que está totalmente cheio de água pura, o volume é de 30 metros cúbicos. 30 metros cúbicos. Letra A. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? Tá? Então, vê só. A gente tem um volume aí que foi dado em metros cúbicos. A gente precisa transformar para onde? Decímetros cúbicos. Como é que a gente faz isso? Multiplicando por 1000. E aí o que a gente vai achar é o 30, acrescenta os 3 zeros e coloca o decímetro cúbico, tá? Como qualquer medida, qualquer coisa que a gente tiver em decímetros cúbicos significa que é qualquer coisa em litros, então a gente, pela nossa relação, ó, 30 mil decímetros cúbicos é o que vale, é o que corresponde a 30 mil litros. Então a letra A é isso aqui. E aí a letra B. Quantos quilogramas de água há nesse reservatório? Como 30 mil litros é o que vale, a capacidade que a gente tiver em litros é a mesma em quilogramas, então aqui a gente tem 30 mil kg, quilogramas. Tá certo, meus queridos? Se por acaso a gente tivesse uma letra C aí, ó, em toneladas, por acaso, como é que a gente iria fazer isso aqui? A gente ia pegar 30 mil kg, a gente ia dividir por 1000, e aí os 3 zeros aqui, corta com os 3 zeros aqui, isso aqui seria 30 toneladas. Certo, meus queridos? Fiz a transformação aí, beleza? Mas aí letra A e B tá aqui no quadro. Ou seja, é direto essa relação que tem aqui, beleza? Terça-feira a gente, se tiver o nosso encontro, a gente comenta mais sobre isso aqui. Beleza, meus queridos? Tchau, tchau e até lá.